Jesus. Nós queremos começar aqui o estudo. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por nos permitir estarmos aqui. Mais uma vez, Senhor, vivos em teu nome. Graças te dou por tudo que tens feito por nós, sem merecermos. Senhor Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa vir operar em nosso meio. Que o Senhor possa trazer a cada um de nós, Senhor Deus, graça e sabedoria, nos concedendo do alto, para que possamos, Senhor Deus, continuar caminhando nessa fé na qual a pastora disse aqui hoje. E que possamos, Senhor Deus, também lançar a rede em outros locais para poder ganhar almas para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor Deus, que cada um dos que estão aqui essa noite, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa conceder a bem-aventurança e que o Senhor possa agraciá-los, Senhor Deus, com bênçãos sem medidas. Seja na área, Senhor Deus, ali naquela situação das escolas ali, que precisam de uma nota para passar, Senhor Deus, de ano, através da sua sabedoria e de sua conquista. Seja também, Senhor Deus, a providência dentro do lar de cada um, Senhor Deus, o alimento, Senhor Deus. Seja também, Senhor Deus, alguém que estiver enfermo nesse momento, que o Senhor possa curar em nome de Jesus. E aqueles, Senhor Deus, que não puderem estar aqui essa noite, que o Senhor possa, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, convencê-los, Senhor Deus, a estar conosco, mostrando para eles que não é a carne que opera, mas sim o seu poder. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, nosso tema de hoje é os filhos das trevas e os filhos da luz. Amém? Aí a gente vai caminhar aqui na palavra. A gente vai ler aqui agora Mateus 13, do 24 ao 30. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo achou? Mateus 5? Não, está na Bíblia. Pode ler, irmão? Aqui, a palavra de Deus diz assim, ó. O título é O Trigo e o Joio. Aí começa assim, ó. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Vamos até aqui por enquanto. Irmãos, ali Jesus conta essa parábola e fala o seguinte, que o homem ali coloca a boa semente no campo. Esse homem aqui é semelhante ao próprio Jesus Cristo, que Jesus Cristo, através da palavra, ele semeia a boa palavra ali e semeia através, e o trigo recebe. E o trigo são aqueles que recebem essa boa palavra, que é a palavra de Deus, e acolhe de bom grado e começa a produzir fruto. Aí só que também o inimigo, Satanás, semelhante aqui, ele vai lá e semeia o joio. Como é que é isso, irmãos? A gente pode colocar isso dentro das congregações, hoje, as atuais sinagogas. Porque a sinagoga de antigamente é as congregações de hoje. O que acontece é o seguinte, ali chega ali, pessoas se reúnem no ambiente, um líder espiritual, e automaticamente começa a aparecer mais gente. E aquelas pessoas que são introduzidas ali, às vezes não foi Deus que levou elas até ali. Às vezes não foi o irmão que foi lá e ganhou aquela alma para Jesus. Às vezes foi o próprio Satanás que colocou ele ali no meio. Por isso que João fala, muito se tem feito anticristo. Estavam no nosso meio, mas não era dos nossos. Entende? Então tem tipo essas situações dentro das congregações, como também tem nas nossas vidas. Às vezes a gente está vivendo uma vida bacana e não está acontecendo nada de ruim. E a gente está servindo a Deus, tem as lutas cotidianas, tem as batalhas espirituais que todo cristão verdadeiro tem. Só que aí, naquele momento, aparece uma pessoa para se propor precisando de você, ou querendo que você se une a ela para um propósito. E daí a pouco começa o problema. Você começa aí de bom grado, porque você fala, a nosso desejo é ganhar alma para Jesus, e a gente vai lutando, pelejando, daí a pouco começa a produzir os frutos, e os frutos dela é mau. Amém?
Vamos continuar aqui, ó. Ele, no 27 aqui, ó. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? O 29. Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos, até que a safra, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Irmãos, por que Deus faz essa analogia aqui e coloca ali essa parábola? Através do nosso Senhor Jesus Cristo também é Deus, né? Por que ele fala no final isso? Porque tem que deixar o joio crescer no meio do trigo. Irmãos, na caminhada cristã dentro de uma congregação, o próprio joio ali, no caminhar dele, se ele não for aquela árvore que o próprio Deus entortou e ele não foi criado por dia da ira, o próprio joio pode vir a se tornar um trigo. Ele pode se converter do seu mau caminho, ele pode mudar a caminhada dele e querer viver o Evangelho. Só que é por isso que Jesus dá essa oportunidade. Ele fala assim: deixa crescer junto. Só que tem muitos que vão crescer junto e vão continuar sendo joio e vão atrapalhar o trigo, o crescimento do trigo. E isso aí é uma situação muito ruim. E cabe aos que tenham discernimento de espírito discernir aquilo ali logo e pela árvore conhecendo os frutos, começar a correção. Porque a poda tem que ser nessa hora. Não é arrancar e tirar da congregação, não é expulsar do templo, mas começar a corrigir os erros. Em vez daquelas mensagens que só é de alta ajuda, tem que ter a repreensão. Porque se você só fica dando tapa nas costas do crente que está fazendo coisa errada, ele vai continuar fazendo coisa errada, e ele sendo aquele joio no meio da congregação, ele vai atrapalhar todo o resto. Amém? Aqui, ó. Agora a gente vai continuar aqui, ó. As pessoas que nunca vão mudar. Provérbios 16, do 4 ao 17. Amém? Glória a Deus. Aqui, ó, o 4. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido. Quando fala definido aqui é porque ele já determinou que vai ser daquele jeito. Então não adianta. É uma definição. Então ele falou que é daquele jeito. É igual quando ele vai lá e fala assim, ó, é o último Uno que nós vamos lançar. O último carro, modelo Uno que nós vamos lançar. Não vai lançar, ó, definiu. Então não tem como mudar, não tem como dialogar, não tem como. Ele já decretou que vai ser daquele jeito. Assim é o que está escrito a palavra. Ele determinou aqui que tudo foi criado com propósito. Aí continuando aqui, ó, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Então, se tem esse tipo de gente, tem muita gente batendo na tecla que ele já é salvo. Tem muita gente batendo na tecla que não tem juízo e não tem inferno. Tem muitos aí falando que o inferno é aqui agora, na terra, que está vivendo inferno. Tem muita gente que batendo na tecla que não existe Jesus. Tem muita gente batendo, indo em congregações, zombando do poder de Deus, zombando do que Deus, através do cristão, faz. Sim, mas então a palavra aqui é mentirosa. E quando a gente abre a Bíblia e entende que ela é a verdade de Deus para nós, então ele está falando aqui, ó, que o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. Até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Então vai ter um dia de castigo. Irmãos, tem muita gente que ela fala assim, eu estou pagando meus pecados, será que está mesmo? Porque a gente peca o tempo inteiro. A gente fala o tempo inteiro, imagina se a gente está pagando os nossos pecados agora. Então Deus tem a mão muito leve. Aí eu vou voltar para o Antigo Testamento, quando ele pesou a mão em Davi, no rei Davi. A mão de Deus naquela época foi mais pesada. Amém? Ali tinha a graça de Deus naquela época também. Então, irmãos, como Deus criou tudo com um propósito, até o ímpio podia do castigo, aí ele continua falando no 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante coração.
Arrogante de coração, irmãos, é aquele que está ouvindo a palavra de correção, ouvindo a verdade e fala, isso não é para mim, não. Isso não é para mim, isso é para o outro ali. Ele pensa no coração dele que é para o outro, não é para ele. E a palavra de Deus fala que aquele que não aceita o açoite de Deus, ele é tolo. Ele é tolo. Porque quando Deus está corrigindo aqui, ele está amando a gente. Porque a gente erra o tempo inteiro. E se ele nos corrige, ele está demonstrando o amor dele. Ele quer nos colocar no caminho certo. E por isso que é bom ouvir a correção, mas só que aquele tolo, ele vai lá e fala assim, não é para mim, é para fulano. Ele não era para eu estar aqui, era para fulano estar aqui. Entende? Aí Deus abomina o arrogante coração. Vamos continuar aqui, ó. É evidente que não ficará sem a devida punição, tá vendo? Então ele continua falando que não vai ficar sem a punição essas pessoas. E aí ele vem no 6 aqui, ó. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz a expiação do pecado, tá vendo? Lá em Provérbios mesmo fala assim, ó, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Irmãos, tem gente que está passando uma luta interna, um conflito espiritual que ele diz que é dele e às vezes não era para ele passar. Tem pessoas que ele está criando um problema na vida dele e ele está aguentando tudo calado porque ele não tem a capacidade de chegar diante da congregação e falar, me ajuda. Isso é soberba. Soberba da vida. Tem ser humano que ele está carregando um fardo calado e o diabo oprimia ele 24 horas, porque o diabo sabe desse fardo e ele não conta para ninguém. E ele continua vivendo aquilo ali, enganando e sendo enganado. Amém? Aqui, ó. Aí ele continua aqui, ó. O 6. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz a expiação do pecado. E pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno. Está vendo? A pessoa que ela teme a Deus, ela evita toda situação de mal. E o que é temor a Deus? É o princípio da sabedoria, é o temor de Deus. Então, quando a gente adquire a sabedoria da palavra, que a gente está sendo exortado e corrigido, que é o amor de Deus em nossas vidas, e a gente aplica isso no nosso viver cotidiano, a gente evita o maligno. A gente evita as situações ruins da vida. Amém? Tem situação que não era para o ser humano viver, mas ele vive porque ele quer viver. Porque ele procura com as próprias mãos. Amém? Aí ele vai levantar culpados, mas o culpado é ele próprio. Eu vou dar um exemplo aqui, Adão no paraíso. Deus nunca quebrou aliança com Adão, porque se Deus tivesse falado assim, eu quebrei a aliança, estava escrito. Deus vinha todo dia, na viração do dia, para conversar com Adão. Todo dia Deus vinha. Naquele dia Deus não encontrou Adão estava escondido, porque Adão pecou. E o erro de Adão foi falar, a mulher que tu me deste, me deu do fruto. E aí, na vez de Eva, ela falou assim, mas a serpente fez isso. E não teve a capacidade de falar assim, não, fui eu, Senhor, porque eu quis, foi agradável aos olhos, eu peguei e desejei. E é isso que acontece com o ser humano, porque ele peca, ele falha, e ele nunca assume o erro dele. Ele fala assim, a culpa é de fulano, aquele pregador, eu não gostei dele, ele não prega o que eu quero ouvir. Amém? Vamos lá. O 7 aqui, ó. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela. Olha só para você ver que maravilha. A pessoa pode ter aprontado um diabo no mundo. Ela pode ter feito um inferno no mundo. Ela pode ter matado. Ela pode ter feito um inferno. Se ela foi para Jesus, se converteu de verdade, e as atitudes dela hoje agradáveis aos olhos de Deus, até que as adversários no passado dela vivem em paz com ela. Ela pode passar diante deles, 1000 caem ao lado dela, 10.000 à direita, e ela não é atingida. Essas palavras aqui, ó, são promessas que se cumprem na vida daquele que é fiel a Deus, que cumpre na vida daquele que vive na prática da justiça e da verdade. Agora, está vivendo coisa ruim, só luta e só problema e nunca tem um escravo, a culpa não é de Deus, não. Pode olhar na sua vida, bagunça que você está fazendo, e você vai achar o erro. Porque a candeia é aquela lâmpada, ela fica em cima para velar toda a casa. Ela não fica escondida debaixo da mesa. Se você é luz, você ilumina quando você vai, você não traz trevas. Então, quando a pessoa é filha da luz, ela ilumina onde ela passa. Então, tudo que está escondido, todo erro é achado. Ela consegue saber o que está de errado na situação. Agora, quando a pessoa é treva, ela escurece o lugar e ela conforma com a situação. E ela entrega tudo culpada ao seu semelhante e nunca assume seus erros. Amém? Então, irmãos, vamos continuar aqui, ó. Aqueles que vão ser pedra de tropeço
Esses são o joio dentro das sinagogas atuais, dentro das congregações. Porque pode puxar lá no Google o que era sinagoga. Sinagoga é a congregação de hoje. A igreja somos nós. Se nós sairmos daqui, todos nós aqui que estamos nessa sala, e andar na rua junto, a gente é igreja. Amém? O templo é a sinagoga. Amém? Aqui, ó, vamos para 2 Timóteo 2, do 14 a 26. Aqui, ó. Aí eu vou mostrar para os irmãos quem é pedra de tropeço dentro das congregações, dentro das sinagogas. Esses aqui são evidentes que ele é uma pedra de tropeço. Olha aqui, ó. Aí Paulo adverte Timóteo dessa situação aqui, ó. Atitudes do obreiro de Deus. O obreiro de Deus hoje é os que estão na frente da obra, e muitos desses não dão exemplo. Muitos desses aí, por isso que a pessoa sai da congregação, volta para o mundo, ou às vezes nem volta para o mundo, mas vive uma vida cristã fora da congregação. Aqui, ó. A palavra do Senhor diz assim, ó. Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. O que mais está tendo ultimamente é ser humano discutindo coisa, começa a falar um versículo, fala que não entendeu, o outro cria um tumulto, e aquilo vira uma discórdia, porque não lê o texto, não traz o contexto, e aí vai criando bagunça dentro da congregação. E aí aquele que está sentado ele não entende. Por quê? Porque muitos estão pregando filosofia humana, e não a verdade. Não a verdade da palavra. Aquilo ali que mostra o erro do homem. Não estão pregando. Eles estão trazendo convicções mundanas dentro da congregação. Aí coloca ali um tambor preto, coloca o nome da congregação no tambor estampado, e o cidadão vai lá e fala que hoje nós vamos ter o culto do jovem. Só que não existe isso. O culto é para todo mundo, não tem culto de casal, não tem culto de jovem, o culto é para todos da congregação. O culto é para todo mundo, não tem um melhor que o outro. Deus não faz acepção de pessoa. Então por que eu vou separar os cultos? O entendimento não vai ser o mesmo, não vai. Ah, tá, o Espírito também não é o mesmo. Ele tolera tudo em todos, não. Aí você vai lá e promove um culto de casal onde você não prega que a esposa tem que ser submissa ao marido e que o marido tem que amar a esposa como Cristo na igreja. Não prega. Faz um oba-oba, todo mundo sai de lá, daí a pouco a contenda está começando, o barraco dentro de casa, o circo pegando fogo, polícia, aí aparece no balanço geral, cristão matou a esposa. É mesmo? Porque não prega a verdade. Amém? Vamos lá. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Procura, isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Está vendo? Isso aqui ninguém faz hoje. Você não vê dentro da congregação um cara manejar a palavra da verdade, que é a Bíblia. Isso aqui é uma arma. Você tem que ter conhecimento do que você está fazendo com ela aqui na frente. Porque se você não tiver, você vai produzir qualquer imundícia. E as pessoas saem dali vazia e vai viver o mundo lá fora. E depois você vai querer cobrar uma coisa que você não está fazendo. Eu vou chegar aqui na frente, irmãos, e vou falar para os irmãos assim, você viu quantos gols o Ronaldinho Gaúcho fez? Eu nem sei se joga mais, mas vocês viram? Aí eu chego aqui na frente com a blusa do Palmeiras e falo, e aí? Entende? E aí é desse jeito que está acontecendo. E aí eu chego aqui na frente aqui e começo a contar piada. Começa a contar coisa indecente aqui na frente. E cadê Deus? O culto é para Deus. Cadê Jesus? Entende? Começa a chegar aqui e convencer os irmãos fazendo politicagem para votar no meu candidato. Cadê Jesus nisso? Não, irmãos, então a gente tem que começar a ter consciência disso aqui que a gente está fazendo. Porque a gente vai prestar conta um dia. E a palavra de Deus fala que de toda palavra que é dita da nossa boca, a gente vai prestar conta. Então a gente, principalmente, isso está ensinando. Então, irmãos, olha só, continuando aqui, ó. O 17. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Esses dois cidadãos aqui estavam produzindo só escândalo naquela época. Esses dois cidadãos estavam falando para as pessoas assim, que Jesus Cristo já estava voltando. Eles estavam fazendo igual um cidadão que tem na internet, que decreta a data que Jesus vai voltar. Eles estavam fazendo isso.
Então, tipo assim, o povo ficava doido, esburaçado dentro da congregação, começava a quebrar tudo. O cidadão tinha uma lavoura, ele ia lá e queimava, porque ele tem avareza no coração e fala, não, se eu não vou comer, ninguém vai comer. Cidadão ia lá, trancava a família dentro da casa e tocava fogo e falava, não, nós vamos para o mesmo lugar. Porque eu peguei, vocês também vão embora, vocês pegou também. Era. E aí o que acontecia? Paulo vai lá e ensina Timóteo. Não é desse jeito. Porque Paulo pregou, falando, naquele dia ninguém sabe qual que é o dia, acerca desse dia. Mas vamos nos preparar de maneira prudente, correta e agradável a Deus. Amém? Aí continua aqui falando, ó. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. E com isso, corrompem a fé de alguns. Outra coisa que esse cidadão pregava aqui, que a palavra está afirmando, é o tal do espiritismo prega, a tal da encarnação. Que a pessoa morre aqui agora nessa vida, e ela encarna no animal, ela encarna em ciclano, em fulano, e vai viver uma vida de novo nessa terra, errante e cometendo os mesmos pecados. Que coisa que Jesus nunca falou. Aqui, ó. Aí ele continua no 19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Está vendo? Todo mundo que confessa o nome de Jesus Cristo, ele não vive na injustiça, não. Ele é uma pessoa justa. Aqui, irmãos, é uma situação que acontece em todo lugar que se diz que é igreja. Fulano, eu sou o líder da congregação e eu estou birrado com o ciclano. E antes eu ajudava aquela pessoa, eu dava uma força para ela, mas porque eu estou birrado com ela, eu não vou ajudar ela mais. A maneira de castigar a pessoa fora da palavra, cometendo injustiça, porque você sabe que a pessoa precisa de ajuda e deixa de ajudar. Amém? Ah, não, ciclano saiu da congregação, então ele é um desigrejado, é um julgamento. E a pessoa, você passa para ela, está pregando o evangelho, ela está falando de Jesus. Está vendo? É uma coisa que está acontecendo geralmente nessa situação atual, nessas congregações. Por isso que o ser humano não está suportando ficar dentro de um templo. Por isso que o ser humano está saindo fora e abandonando o barco. Sabe por quê? Porque a culpa é dos que estão lá dentro. Esses aí estão fazendo das trevas o lugar que eles habitam. E ali não está sendo casa de Deus, nem casa de oração, está sendo casa do diabo ou de qualquer outra coisa. Porque, irmãos, a gente tem que entender esse fundamento aqui, que é o princípio, é a justiça. Eu não importa se a pessoa está vivendo da forma que ela está vivendo, eu tenho que ensinar a verdade para ela, e eu não posso abandonar ela. E eu não posso deixar ela fugir do barco, não. E eu tenho que continuar ajudando ela, não posso negar ajuda, que a palavra fala fazer o bem sem olhar quem. Entende, irmão? E outra coisa, se você tomou uma causa nas tuas mãos para fazer, você tem que cumprir ela. Porque Deus fala lá em Jó, que se tu determinar algum negócio, você tem que ser firme. E a luz brilhará em todos os seus caminhos. Só que a mágoa e o rancor tomou conta das pessoas dessa terra. E eles não querem mudar o comportamento diante de Deus. Eles não querem viver a palavra. E a pessoa que é de Deus, ele não continua nesse comportamento. Amém? Continuando aqui, irmãos. O 20. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos, está vendo? Então sempre vai ter aqueles que vai fazer coisa errada. Sempre vai ter aqueles que vai atrapalhar a congregação, que vai atrapalhar o povo de Deus. Verdade. E muitos desses são os principais, os líderes das congregações, que só ensinam besteira. Eles estão de olho no seu dinheiro. Eles estão de olho no que você pode produzir ali dentro. Outra coisa, eles estão de olho em você ocupar um espaço no banco e ficar ouvindo a ladainha que prega o dia inteiro. E não prega a palavra, irmão. Irmão, tem uma coisa que a gente tem que entender como cristão, e é fundamento, isso é um estudo, e a gente tem que chegar nessa conclusão. A pessoa vem do mundo toda avacalhada, toda derrotada. Ela não quer a sua ajuda física, não. Ela quer ouvir uma palavra que vai levantar ela. Ela não quer sentar aqui e ficar ouvindo de política, não. Ela não quer sentar aqui e ficar ouvindo de Xuxa, de programação da Globo, não. Ela não quer ouvir jornal, não, só. Ela não quer ouvir coisa ruim, não. Uma pessoa que saiu do tráfico de droga, ela já matou, ela já fez o diabo a quatro, ela não quer sentar aqui e ouvir de barulho geral, não. Senão ela liga a televisão aqui em casa.
Ela quer sentar aqui e ouvir de Jesus, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele transforma a vida. Ela quer sentar e ouvir isso. Amém? Então, irmãos, continuando aqui, ó. Aí ele continua aqui, ó. Alguns para fins nobres e nobres finalidades, outros para fins desonrosos. 21. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Está vendo? Ô irmão, cristão, você conhece ele. Se você chegar perto do cristão verdadeiro, você conhece. Porque ele não tem tempo ruim para ele, não. Ele está disposto a fazer a boa obra a qualquer hora. Se tem uma senhora precisando de ajuda, ele vai lá ajudar e não quer ganhar nada. Se tem uma pessoa que senta perto dele, ele vai falar de Jesus para ela. A pessoa está passando luta, ele vai falar de Deus. Ele vai ir na Bíblia, ele vai mostrar a palavra. Esse é o cristão de verdade. Agora o falso não. O falso ele vai começar a te iludir e falar um pouco. Deus mandou te falar. É o que mais tem. Aí Deus não mandou nunca, porque o cara não está ao lado de Deus. Ele está mais ao lado do chifrudo. Ele está mais sentado do lado do chifrudo e não de Deus. E fala coisa que subiu no coração dele, fala que foi Deus que mandou falar. E aquilo ali não acontece. Irmãos, tem que tomar cuidado com esse negócio de Deus mandou te falar. Sabe por quê? Porque se não cumprir, for uma pessoa perigosa, você põe um problema. Sério, senhor. Se aquilo ali não cumprir, for uma pessoa perigosa, você põe um problema na sua vida, uma pessoa que está na carne, que chegou na congregação toda avacalhada, e você chega nela ali na emoção e fala, Deus mandou te falar, e não acontece, a pessoa volta com a arma ali e te dá uns tiros. Tem que tomar cuidado, irmão. Tem que vigiar, só. É melhor pregar a palavra. Olha aqui, ó. Se alguém se purificar deste pecado, será como um vaso de honra, santificado e útil para o Senhor, preparado para todo bom serviço. 22. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o nome do Senhor de coração puro. Está difícil achar isso. Que invoca o nome de Deus com coração puro. Ele invoca o nome de Deus, vai estar pensando na loteria ali que ele vai ganhar. Ele invoca o nome de Deus, vai pensando na morte do camarada que está infernizando a vida dele. Está difícil. Você tem que achar esse que invoca o nome do Senhor, mas o coração está vazio. Ele está enchendo de Deus. E, irmãos, tem gente que está sobrecarregado de problema, ele dobra o joelho só para falar com Deus problema. Ele não dobra o joelho e fala, meu Deus, muito obrigado por hoje. Hoje foi uma luta, mas eu te glorifico por isso. Porque essas lutas me mostrou que o caminho da verdade é esse mesmo. Irmãos, olha só aqui, ó, o 23. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões, tá vendo? Se a gente começar aqui a bater boca acerca de coisa que não tem nada a ver com o evangelho, a gente vai ficar brigando aqui até amanhã e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas se a gente ensinar a verdade, a gente chega na conclusão. Sabe por quê? Porque não tem como um cego guiar outro cego. Então uma pessoa que não lê Bíblia, ela não tem como conduzir as pessoas ao caminho da verdade. Uma pessoa que não estuda a Bíblia, ela não consegue falar a verdade. Entende? Tem pessoas que têm um coração ruim, então essas aí vão aprender a sabedoria da palavra de Deus para ensinar a heresia. Tem pessoas que têm um coração provado por Deus, então ela vai ensinar a verdade. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado aonde a gente assenta para ouvir. Amém? Aqui, ó. Vamos continuar aqui para a gente concluir aqui, ó. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Ô, irmãos, essa mansidão aqui ninguém quer explicar ela. Ele está ensinando que a pessoa é o tom de voz da pessoa. A mansidão significa, sabe o quê? A pessoa que ela submissa a Deus, que ela obedece a palavra de Deus e ela ensina. Se eu chegar aqui e falar para você que você está em pecado de voz baixa, baixinho, nítido, ou falar alto, é pecado do mesmo jeito, você está em pecado do mesmo jeito. Então não é a altura da voz que você prega. Deus conhece a voz de cada um. Sim, é a situação que você está passando para a pessoa. Entende? A forma de você ensinar, você tem que. É a mansidão que está falando aqui, pode puxar o texto, que tem comprovação. É a pessoa que ela é temente a Deus, que ela vive na prática da justiça.
E ela ensina a palavra conforme o fato que Deus quer, que ele vai produzir o resultado que Deus quer que produza. Não o que ele quer. Então eu não vou induzir a pessoa ao erro. A minha mansidão é submeter a Deus. A palavra de Deus. É igual um cachorro, vou dar um exemplo mais prático. É igual um cachorro que se submete ao seu dono. O seu dono pode gritar com ele que ele vai ouvir e vai entender que é o dono. Se o dono chegar a tantos metros do portão do serviço, ele entende, ele fica doido, ele fica agitado. Ele entende que é o dono que está chegando. Amém, irmãos? Aqui, ó. O 25. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Está vendo? Então tem gente dentro da congregação que está vivendo conforme o diabo quer. E aqueles ali nunca vai ser libertos se não for pregado a verdade. Se não for falado o que está escrito. Se a gente ficar ali massageando, irmãos, o maior erro que tem nessa terra é eu agradar uma pessoa da congregação e desfazer de outra. É eu agradar aquele ali porque ele está fazendo para mim o que eu quero e desagradar do outro porque ele faz o que eu reprovo. Agora, se eu agradar aquele que anda conforme a palavra de Deus e reprovar aquele que anda fora da palavra de Deus, aí está certo. E mesmo assim tem que saber fazer isso. Amém? Aqui, ó, vamos continuar aqui, ó. Aqueles que estão na luz da palavra têm um comportamento diferente. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5, do 4 a 11. Aqui, ó. A palavra de Deus diz assim, ó. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Essa sobriedade aqui, irmão, é você estar atento aos acontecimentos que está à sua volta. É você entender tudo que está acontecendo à sua volta. Porque o cristão de verdade, ele entende quando o Senhor dele dá as portas. O cristão de verdade, ele entende quando Deus está falando, eu já estou indo. Eu estou indo te socorrer, eu estou preparado para ir ali. Pode ser isso numa situação que ele está vivendo ali na vida dele, como pode ser também aquele dia, para que ele não vai ser pego de surpresa. O cristão de verdade, ele não cai em engano, ele não cai em armadilha. E ele consegue ser essa luz. Vamos continuar aqui, ó. O 7. Pois os que dormem, adormecem à noite, e os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos duramente da fé, a armadura da fé e do amor, tendo o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos completados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, se Deus não nos designou para o dia da ira, e a gente vai ser esses aqui, a gente tem que comportar dessa maneira. A gente tem que amar o nosso próximo, a gente tem que seguir a paz com todos e nos santificar para vermos a Deus. E aonde a gente pisar, a gente tem que fazer diferença. E essa diferença tem que ser diferença boa. Porque eu já viu aquele cristão que aqui dentro ele é o santo, ele é o tal, aí ele sai daqui, ele entra dentro do local de trabalho dele e ele viu o capeta. Já viu? Já viu aquele cristão que ele dentro da igreja, ele canta, ele prega, aí quando ele chega na faculdade, só falta não chegar um exorcista ali, porque já viu? Então, irmãos, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso falar e o nosso proceder tem que ser que agrada a Deus, e as pessoas que nos veem têm que entender que Deus habita dentro da gente. Amém? Aqui, ó, vamos para Efésios 5, do 8 a 14.
Aqui, ó. O título é assim, ó, Caminhando na Luz. Então está escrito assim, ó, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Está vendo? O fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. A pessoa fala que ela é justa, mas ela vê a pessoa ali precisando de ajuda e ela nega. Cadê a justiça nisso? Ela fala que ela é bondosa, mas na hora que precisa dela praticar a bondade, ela corre. Cadê bondade nisso? Ela fala que ela dá verdade, mas daí a pouco ela está mentindo pro patrão, falando assim, mas eu não vim ontem porque eu estava passando mal, mas estava enchendo a cara. Ela mente pro professor, não, eu não vim ontem porque eu estava com dor de barriga, mas ela estava jogando bola. Entende, irmão? Cadê a verdade do cristão dele? Tem que falar a verdade. Não, eu realmente fiz isso, porque eu estava jogando bola e eu não quis vir na aula. Ontem, patrão, ontem eu enchi a cara e não aguentei vir trabalhar. Não, mas é o empurrar com a barriga. É o procrastinar. E está entrando no erro. E ele não está remindo o tempo com coisa boa. Amém, irmão? O 10 aqui, ó. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Está vendo? A gente tem que saber o que Deus agrada. E a Bíblia é recheada da vontade de Deus. É só ler a Bíblia, que você vai saber o que Deus agrada, o que Ele abomina. Aqui, ó. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Então, irmão, o cristão de verdade é que condena as coisas erradas. Ele fala que está errado. Ele não fica passando a mão na cabeça, não. Por isso que eu gosto dessa congregação aqui, que aqui a pastora, ela fala. Ela não fica ali. Não, irmão. Vendo erro e apoiando. Eu gosto, porque ela fala, ela não brinca. Por isso que eu gosto, e a gente tem que falar a verdade uns para os outros. A gente não tem que estar passando pano nem coisa errada, não. Amém? Vamos lá. Ó. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Está vendo o que eu falei aqui, irmão? Vamos parar aqui, a gente vai ler só mais uns dois aqui e a gente vai acabar. Só para vocês entenderem, quem está na luz, quando ele chega num lugar, ele percebe que tem algo de errado. Ou então, se a pessoa chegou até ele, ele entende o que está acontecendo. A pessoa vai começar a argumentar e você vai logo discernir. Não, esse cara está nas trevas. Ele está fazendo coisa errada, isso aí está fazendo coisa errada. E aí depois ele vai provar para você que não está. Ele vai tentar, né? Porque a palavra de Deus fala que quem nos justifica é Deus. Então, se a pessoa começa a arrumar desculpa para se justificar, não tem nada de Deus ali. Tem nada de Deus. Se a pessoa começa a dar desculpa, pode saber que o maligno está por trás. Agora, se a pessoa ficar calada, pastor, tá bom, uma hora você vai descobrir se é verdade ou não. Você vai entender que aí você vai ver que Deus vai mostrar, porque ele crê que a justiça depende de Deus. Agora você fica argumentando, não, mas é isso, mas é aquilo. Pode ter certeza que o diabo está por trás. O rabo dele está igual a cauda da serpente ali, ó. Doido para dar na rasteira. Entendeu, irmão? Tem que tomar cuidado. Aqui, ó, vamos agora para 1 João 1, do 5 ao 7. Ô, irmão, tem como você... irmão, tem como ler aqui, ó. Você vai ler aqui, ó. 1 João, do 2, é o capítulo do 7 ao 11. Aí a pastora lê esse aqui pra gente no final, ó. Eu vou ler primeiro aqui, aí você lê esse e a pastora lê esse aqui pra gente concluir. Pastora, a senhora vai ler Lucas 16, 8. Isso, eu vou ler primeiro, depois a irmã, e depois a senhora lê, tá bom? João 2? Você vai ler 1 João 2, do 7 ao 11. Vou ler primeiro, a pastora vai ler Lucas 16, 8. Vou ler aqui rapidinho, viu? 1 João que eu vou ler, o 1, do 5 ao 7. Aqui, ó. O tema aqui, ó, é Deus é luz e devemos andar na luz. Aqui é uma mensagem, ó. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas.
Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não participamos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu vou trazer aqui para os irmãos aqui, ó. Se a pessoa ela não tem comunhão com aquele irmão que saiu da congregação, mas professa a mesma fé no Cristo Jesus que ele professa, ele não está na luz. Ele pode estar pregando o altar, mas ele está desfazendo o irmão, ele não está na luz. E a palavra diz que nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Então, irmãos, você não pode condenar o irmão que saiu da congregação sem continuar professando a fé em Jesus. Se ele não produzir fruto das trevas, nem obras da carne, você tem que ter comunhão com ele. Amém? Irmã? Jesus transforma água em vinho. Não, irmã, é 1 João. Está lá na frente, mas está no finalzinho. É 1 João, irmão. Tá, se você pegar o livro de Apocalipse e voltar para trás, você vai chegar. Não, volta. Pode não, caminha pra cá. Não, é João, depois Marcos. Pode ir. Porque ela está pro lado final da Bíblia. Pode ir que vai dar certo, em nome de Jesus. Dá só o... Depois de Pedro. Então. Olha no final da Bíblia. A Bíblia é onde eu li. Ah, tá cheio. Achou? É 1 João 2, do 7 ao 11. A pessoa de Jesus. Irmãos, não vos escrevo mandamentos novos, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que esta luz não, que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há tropeço, mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tá vendo? Mas ou seja, a pessoa que ela não ama o seu próximo, ela está em trevas. E ela vive sendo pega de tropeço. E ela está cega. Ela fala que ela está... Pode ser um pastor. O cara está cego e está conduzindo o rebanho, a cegueira que ele está nela. Pode ser um obreiro. Eu estou falando de gente que tem porte dentro da congregação. Porque às vezes o irmãozinho está sentado e sabe mais. Porque ele lê Bíblia, discerne, Deus dá ele discernimento. Então, irmãos, e aí ele odeia a pessoa. Ele tem ódio da pessoa, ele carrega uma mágoa no coração daquela pessoa. O pior adversário do cristão é aquele inimigo que não confessa com a boca, mas ele fica ali nutrindo ódio dentro da congregação. E esse está andando em trevas. Amém? Então, irmãos, aí a pastora lê agora Lucas 16, 8. E se louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Está vendo? O que ela diz ali, se pegar a parábola todinha, aquele cidadão ali, ele foi prudente em tudo que ele fez. Ele só fez coisa errada, mas ele foi prudente em tudo. E o próprio Senhor está falando ali que ele foi mais prudente que os outros que praticavam as obras boas. Então, irmãos, o servo das trevas, ele é mais prudente que o da luz, os seus próprios interesses. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente está trazendo para a nossa vida, para o nosso convívio. Que às vezes ele é um servo das trevas, e ele está praticando treva 24 horas, você não está sabendo. E aí, quando aquilo não vem às claras para você de imediato, e quando você assustar, você vai preso por causa do cara, você vai sofrer um monte de coisa por cada pessoa.
Entende, irmãos? Então a gente tem que vigiar com essa situação. Então por isso que a palavra de Deus vem para a gente em 1 João 4, do 1 ao 6, que a gente tem que aprender a discernir os espíritos. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus, irmãos, né? Glória a Deus por tudo, né? Pela palavra, glória a Deus.